Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco da nossa aula sobre Direito Civil Constitucional do curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com o SES, Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e é um prazer coordenar este curso e também ministrar essa aula. Nos blocos anteriores, nós fizemos uma revisão geral do, digamos assim, do caminho que teve que ser percorrido para reconhecer a existência de um direito civil constitucional, que é o tema da nossa aula. Agora é o momento de compreender efetivamente o que é esse direito civil constitucional. Vamos compreender o fenômeno da constitucionalização do direito civil. O que é que consiste ele? Ele é a elevação ao plano constitucional da regulação a respeito de institutos próprios do direito civil, como o contrato, tema maior da nossa pós, mas a propriedade, a família, né? E aí, mas não é simplesmente dizer, vamos estudar o direito civil que está previsto na Constituição. Não, não é somente isso. É interpretar a disciplina legislativa infraconstitucional, a disciplina legislativa civilista, né, e em geral de todos os institutos de direito civil, à luz das diretrizes normativas fixadas pela Constituição. Aí nós temos que fazer um exercício permanente de um controle de compatibilidade formal e material em relação ao texto constitucional. Perceba, isso é evidente quando nós falamos, por exemplo, da questão da prisão civil, né? A questão do Pacto São José da Costa Rica, a questão das normas supralegais, né? É preciso verificar esses elementos. E aí, dada a centralidade, né, da dignidade humana no ordenamento jurídico, ver um progressivo reconhecimento da submissão de situações jurídicas patrimoniais a situações jurídicas pessoais, porém, sem desprezo da importância daquelas. Isso aqui esse é um tópico que precisa ser tratado com muito cuidado, né? As pessoas começam a achar que, não, agora com essa ideia de dignidade da pessoa humana, é só isso que vai estudar em direito civil e os aspectos patrimoniais se tornam menores. Mentira! O dinheiro move o mundo. O dinheiro, as relações pecuniárias, as relações patrimoniais são a base da disciplina dos negócios jurídicos, são a própria existência, o próprio sentido da origem dos negócios jurídicos, da disciplina dos negócios jurídicos. Agora, não é somente o aspecto patrimonial, entende? Então, não é somente o pessoal, mas há uma precedência, sim, há uma primazia, sim, dos aspectos pessoais em relação aos patrimoniais, mas não se desprezam, até pela grande, enorme importância dos aspectos patrimoniais, né? E isso vai gerar, claro, uma necessária releitura da summa divisio, da dicotomia entre direito público e direito privado, né? Aqui é preciso compreender isso. Por quê? Porque constitucionalizar o direito civil não é publicizar o direito civil, né? Por quê? Porque a ideia de publicização compreende um processo de crescente intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo. Quem fala isso muito bem é o professor Paulo Luiz Neto Lobo, né, que é uma referência do direito civil constitucional brasileiro, né? E isso é preciso compreender que o primeiro fenômeno da publicização é algo discutível. Por quê? Porque imaginar um direito civil que seja público não faz sentido. O direito civil é privado por excelência, mas ele é privado na perspectiva constitucional, ou seja, a ideia de constitucionalização tem por objetivo submeter o direito positivo aos fundamentos de validade constitucionalmente estabelecidos. Então, é essa linha. E eu digo com liberdade, quando eu era estudante de graduação, logo após a Constituição de 88, e quando se falava sobre constitucionalização de direito civil, os meus professores mais conservadores entendiam que era uma publicização, e definitivamente não é isso.
O direito civil não se tornou direito público por causa disso. O contrato, a família, a propriedade, são os institutos fundamentais do direito civil, continuam sendo, né? Mas isso não torna infenso a atuação constitucional. Ao contrário, a Constituição vai permear. Eu gosto muito de refletir sobre aquela ideia tradicional da pirâmide kelseniana, e eu costumo dizer que a Constituição, né, quando a gente pensa na visão tradicional da pirâmide kelseniana, a Constituição está lá no ápice, né? Eu gosto de tentar retransformar a ideia da pirâmide, na verdade, em um sistema circulatório, sabe? Por quê? Porque a constitucionalidade não é somente o coração que bombeia, mas é todo o aparelho circulatório, todo o sistema circulatório, porque é o sangue que vai irradiar no corpo todo para dar vida ao organismo, não é mesmo? E aí nós vamos compreender, e aqui um autor italiano que é fundamental para a compreensão desse tema, dá uma pausa aqui, procura aí no Google, Pietro Pierlingieri, né, há vários livros, talvez os perfis de direito civil sejam mais interessantes para uma primeira leitura, caso vocês não tenham tido, né? Ele sistematizou pressupostos teóricos indispensáveis para a metodologia do direito civil constitucional. Quais são eles? Perceba que isso está necessariamente linkado ao final do nosso bloco anterior. A ideia de um reconhecimento da natureza normativa da Constituição, e o reconhecimento da complexidade e unidade do ordenamento jurídico, né? Da pluralidade, do pluralismo das fontes do direito. Aqui nós precisamos compreender, né, que há uma necessidade de manutenção da premissa da unidade do ordenamento. Tudo vai orbitar em torno da Constituição, mas o ordenamento é uno. E aqui a gente vai compreender dos triunfos aos riscos da teoria dos microsistemas. Por quê? Porque há aqui fenômenos de codificação, como tradicionalmente se teve nos séculos XVIII e XIX, mas de descodificação. Os chamados microsistemas jurídicos que gravitavam em torno do direito civil e hoje gravitam como sistemas em torno da Constituição. Quando a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, quando a gente pensa na própria CLT, né, a ideia de uma disciplina mais ampla, específica das relações de trabalho subordinado, que saiu do direito civil, né? Aqui é preciso reconhecer o mérito, né, do movimento da edição de diplomas legais específicos para evidenciar a necessidade de tutela de certos grupos vulneráveis. A gente fala sobre o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas pode falar até da lei de locações, né? A gente vai pensar na lei do inquilinato, né? Vai analisar especificamente como sistemas que vêm a par do sistema codificado geral, né? Mas para preservar determinados grupos vulneráveis, né? E a gente precisa compreender, porém, que há um risco concreto de comprometimento da unidade do ordenamento. E isso pode gerar a adoção de soluções judiciais incoerentes. E isso é terrível, quando o indivíduo que, em vez de compreender o sistema, diz, não, só estudo família, só estudo reais, ou só estudo contratos, vou fazer uma pós-contratual, só vou estudar contratos. Não, você vai estudar o sistema como um todo para compreender como vai aplicar isso para os contratos. Porque senão você vai cair na tentação de uma cultura que é de caixinha. E isso vai lhe dar uma visão deformada do sistema. Não, você precisa compreender o sistema como um todo. E muitas vezes isso faz, para compreender como um sistema geral, você precisa compreender da lógica geral e não de lógicas setoriais e distintas, muitas vezes conflitantes, né? A grande base, portanto, é a unidade do ordenamento. Com base em quê? Na Constituição. É ela que vai orientar e inspirar a aplicação do sistema. O que gera, necessariamente, pensando nesses pressupostos metodológicos do direito civil constitucional, a construção de uma nova teoria da interpretação jurídica, com a exigência de quê? De uma postura ativa do intérprete
porque está voltada à aplicação da Constituição. E aí a gente precisa falar um pouco. Será que há um excesso de constitucionalização? Eu, nesses 20 e poucos anos ensinando, eu vejo às vezes esse discurso, né? Na verdade, e aí a referência é levando a sério a Constituição, é levando a sério o direito civil constitucional. Não há excessos de constitucionalização. Há uma necessidade de uma interpretação a partir da Constituição. Não há que dizer, não, agora vamos parar de falar de constitucional e vamos aplicar o direito positivo. Não, o direito positivo vai ser aplicado a partir do constitucional. Porque senão você entra num sistema que se admite como absolutamente autônomo e que poderia, nesse caso, desprezar aquela regra fundamental, né, que está na Constituição. E só para você entender que esse é um fenômeno que parece tão bobo, não é mesmo? Mas que ocorre com muita frequência. Quando um indivíduo chega, e eu digo porque sou magistrado, quando o magistrado diz, não, aqui não aplica tal lei, aqui não aplica tal lei, eu digo, por que não aplica? Há uma vedação específica, há nesse ponto, ela tem algum tipo de referência na Constituição, é preciso verificar. Note que, eu vi com frequência isso, note que quando veio ao CPC, vários juízes trabalham, não, aqui não vai aplicar o CPC, aqui nossa regra é própria. Como? Como se esse CPC não tivesse inspirado também na Constituição? Ou aqui não vai aplicar a reforma trabalhista. Como? É preciso entender, ou ela é pertinente ao sistema, ela permite uma interpretação de acordo com o sistema, isto é a base. Não há excesso de Constituição. Ao contrário, não há excesso de constitucionalização. O que há é excesso de afastamento da constitucionalização. E se você toma essa base, aí sim a gente pode entender, finalmente, o direito civil brasileiro na contemporaneidade. E aí a gente precisa explicar bem isso. Há uma parte de história aqui da nossa exposição. Explicar o direito civil brasileiro do Código Civil de 16 ao Código Civil de 2002. Por quê? Por que, Pamplona, você vai falar de um código que já foi revogado? Na verdade, porque é preciso explicar que tudo o que eu falei até esse momento é para mostrar a centralidade da Constituição na interpretação do direito civil contemporâneo, mas que não há desprezo ao Código. Até porque o direito constitucional é muito recente comparado ao direito civil tradicional. E o direito civil tradicional sempre foi, antes deste fenômeno, o centro do universo normativo. Há, sem sombra de dúvida, uma centralidade tradicional do direito civil quase arrogante, né? Diz assim, aquela frase do Garfield, o Garfield mesmo, o gatinho, né? É difícil ser modesto quando se é o melhor, é mais ou menos isso, né? É difícil para o direito civil ser meio humilde diante da sua absoluta abrangência, né? Nenhum diploma salvo a Constituição é tão abrangente quanto o Código Civil. O Código Civil rege a nossa vida desde antes de nascer, quando trata do nascituro, até depois que morremos, quando trata do direito das sucessões. Então, perceber e ter a necessidade de um Código Civil sempre foi, na sociedade ocidental, um marco. E é interessante mencionar isso, né, quando falamos do Código Civil brasileiro. Por quê? Porque o Brasil, de perto de 1500, mas até 1822, éramos vinculados a Portugal, né? Nós, primeiro colônia, depois vice-reino, né? Em 1822, tivemos um golpe de Estado a nossa independência, a proclamação da nossa independência, 7 de setembro de 1822, e vamos ter a primeira Constituição outorgada em 1824. Essa Constituição de 1824, né, ela dizia expressamente da necessidade de ter um Código Civil e um Código Penal,
né? Isso é interessante porque passou o Império todo e a gente não conseguiu ter. Os penalistas já tiveram um código penal de 1890, já era república, mas já, digamos assim, já nos estertores, né, já foi a nomeação, mas a gente tentou vários, inclusive, eu sempre puxo a sardinha para minha baianidade, para lembrar do esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas, né, com Colosso, que inspirou o Código Civil argentino na atuação de Vélez Sarsfield, né, mas tentamos ter um Código Civil e não conseguíamos. Né? É engraçado, até do ponto de vista histórico, falar que, como a gente não tinha um Código Civil, nós incorporamos a legislação civil portuguesa no Brasil como a nossa codificação, né? As ordenações filipinas, manuelinas e afonsinas. Só que o que acontece? Elas foram revogadas em Portugal e continuaram sendo direito positivo no Brasil porque a gente não tinha um Código Civil. Né? E aí passamos a ter o nosso primeiro Código Civil em 1916. Esse Código Civil de 1916 é um colosso legislativo. É um código, é um dos grandes códigos da humanidade. Sem sombra de dúvida, um código comparável ao Código Civil francês, o Código Napoleão de 1804, também comparável ao Código Civil alemão, o BGB, de 1896, comparável ao Código Suíço das Obrigações. Um colosso, um trabalho realmente monumental de Bevilacqua, né? Um trabalho que me deixa puxar minha sardinha para minha brasa, para a minha baianidade, né? Também nas famosas, aí se dá uma pausa aí, réplica e tréplica de Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, numa preocupação vernacular muito detalhada no Código Civil 16. Estou fazendo todos os elogios aí. Só que o Código Civil 16 não é de 16. Né? Ele é fruto de um projeto apresentado em 1899 por Coelho Rodrigues, professor de Direito Comparado da Faculdade de Direito de Recife, né? E inspirado no projeto anteriormente rejeitado de Coelho Rodrigues, né? Salvo engano, em 1894, né? E que não prosperou. E esse código, né, era um código que, tecnicamente, do ponto de vista vernacular, do ponto de vista redacional, sensacional. O Código Civil 16 é um colosso legislativo. Essa é a expressão que eu quero deixar registrada. Um colosso. Né? Só que ele era um código de uma concepção ideológica do século XIX. Eu repito uma frase que não é minha, mas da professora Judite Martins Costa, aquele livro com o professor Gerson Carlos Branco, Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil, que o Código Civil 16 só se preocupava com 5 sujeitos. Com 5 homens. O lugar de fala é de homem mesmo. 5 homens. O pai de família, o contratante, o proprietário, o possuidor e o testador. Se você não se enquadrasse em qualquer um desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Né? Filhos havidos fora do casamento, que queime no mármore do inferno. Mulheres poderiam passar a vida toda e não adquirir capacidade plena, porque nascia absolutamente incapaz, tornava-se relativamente capaz aos 16, se casasse antes dos 21, saia do jogo do pai para o jogo do marido. Isso só vai ser mudado em 62, com a da mulher casada. Você vê um código que na sua origem é um código patrimonialista, machista, diria misógino. Então, é um código, né, que era um código de outra época, ainda que se respeite a sua técnica legislativa. E desde que ele foi editado, nós tivemos diversas tentativas de modificação. Né? Não se pode deixar de falar do projeto Orlando Gomes, também do projeto de Caio Mário. Né? Só que mudar um código, ter um código, não é algo fácil. E aí muitos propugnavam, né, a partir da Constituição de 88, que talvez a gente não tivesse ter um código, mais novo um código. Por quê? Porque diante de tudo que falamos do direito civil constitucional,
né, nós já teríamos superado a fase das grandes codificações. E tudo mais o que se buscava são o que a gente convencionou chamar dos microsistemas jurídicos. Ou seja, era preciso verificar situações em que havia uma necessidade de uma disciplina diferenciada, uma norma específica era a básica. Isso aconteceu com o direito do trabalho, que se sai do direito civil, né, muitos anos depois, com a própria defesa do consumidor, mas a gente vem, a própria noção da antiga lei do inquilinato, a lei de locações, né, como disciplinas específicas, né, fazendo com que diplomas próprios passassem a reger as questões. Os microsistemas jurídicos gravitando em torno e fazia com que o Código Civil se tornasse praticamente subsidiário. Então ter um código talvez não fosse mais tão interessante como esforço legislativo, talvez não houvesse uma necessidade, mas o fato é que, talvez seja da nossa formação judaico-cristã, a gente quer ter um livro, né? A gente quer a Bíblia, a gente quer o Torá, a gente quer o Alcorão, a gente quer as cartas de Ellen White, a gente quer o livro dos Espíritos, a gente quer o livro básico que vai reger a nossa vida. E tivemos, como falei, várias tentativas de modificação positivada com a edição de novo código. E aí chegamos, né, e havia um projeto de uma comissão que tinha sido formada inicialmente em 69, apresentada em 75, e 75 apresentado um projeto que tramitou durante algum tempo e depois dormiu, né, de maneira muito clara, dormiu. E aí no final dos anos 90, quase já no início do nosso novo século, do século XXI, né, renasce a ideia de ter um novo Código Civil. O senador baiano Antônio Carlos Magalhães designa o outro senador baiano, Josafá Marinho, para relatar um projeto que estava no Senado dormindo há anos, né? E há toda uma renovação de discussão, né? Aprovado no Senado, vai para a Câmara, Ricardo Fiuza, o relator, e aí adaptam, faz outras modificações e se torna a Lei 10.416, o Código Civil de 2002, né? O Código Civil brasileiro de 2002, o nosso Código Civil. Passamos a ter um código. Talvez não precisássemos. É preciso dizer isso. Na perspectiva de um direito civil constitucional, nós poderíamos interpretar o texto codificado, ainda que de uma concepção ideológica superada, com uma nova leitura a partir da Constituição. Só que ter um texto teoricamente já adaptado à Constituição já facilita muito. Evita maiores conflitos da interpretação histórica, sistemática, né, finalística, né, para entender ao sistema codificado. E aí temos que enfrentar o Código Civil de 2002, né, que, como falei, é de um projeto de 75, né, já no seu formato definitivo, que foi sistematizado, né, não por um jurista em sentido estrito, mas por um justo filósofo, Miguel Reale, que, né, presidiu uma comissão de notáveis juristas, em que cada um desses notáveis juristas redigiu um dos livros do Código Civil e Miguel Reale pretendeu sistematizar isso. Né? Sistematizar isso. Essa sistematização eu vou trabalhar já no próximo bloco, mas é preciso perceber que este trabalho não ficou imune, indefenso a críticas de ordem formal, né, de aspectos redacionais mesmo. Há imprecisões no Código Civil de 2002 que o de 16 não teve, né? E às vezes de ordem material mesmo, né? Discussões sobre compatibilidade
com a Constituição. Note que temos uma decisão relativamente recente em relação, por exemplo, ao tratamento não isonômico entre cônjuge e companheiro, né? Há nesse ponto um descompasso em relação às soluções e avanços elaborados pela doutrina e pela jurisprudência a partir de 88. Então, sem sombra de dúvida, este Código de 2002 não é um código perfeito. Não é um colosso tão monumental quanto o Código de Civil 16. Mas ele é o nosso código e ele tem um aspecto filosófico e principiológico de direito civil constitucional que muito vai nos interessar. E eu vou explicar isso no próximo bloco.